Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias de hoje, trazendo para você uma reflexão sobre o curso de Letras da Unifev. Eu estou aqui com o professor Paulo Rogério Ferrarese. Ele tem graduação e licenciatura pela Unesp. Atualmente é coordenador do curso de Letras e professor do Centro Universitário de Votuporanga. O docente é especialista na área de didática do ensino superior e, corrigindo um erro que eu cometi no início, ele está fazendo o mestrado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, unidade de Paranaíba, programa de pós-graduação em Educação, Linguagem e Sociedade. Então, falta pouco tempo para concluir, né, Paulo? É isso. Mas mesmo assim o título ainda não pode não. ser... mas, de qualquer maneira, a gente está aí torcendo muito para que isso se confirme o mais rápido possível. Bom, Paulinho, eu até escolhi falar com você sobre o curso de letras e convidei, porque realmente muita gente, eu começo encabeçando essa fila, a gente não conhece tudo sobre o curso de letras. E confesso que, ouvindo você falar e discorrer e descrever, a amplitude do curso de letras é fantástico, né? E eu tenho certeza que muitos vão descobrir também e vão pensar, pô, eu acho que eu vou começar, principalmente quando a pessoa está insegura, né, sobre o que fazer, começar com um curso de letras, pelo menos dar aquele embasamento, aquela fundamentação para toda uma trajetória, né, posterior ao curso. Mas vamos lá. Por que é importante para o profissional formado em letras conhecer outros países e outras culturas? Tá. Isso é bom, agrega? Sem sombra de dúvida. E eu acho que na pergunta já tem, de certa forma, a resposta para isso. Porque quando a gente trabalha com os conteúdos de língua estrangeira aqui na faculdade, querendo ou não, o nosso conhecimento fica restrito a um procedimental teórico. Isso. Né? Por mais que o aluno exercite a língua, é diferente de utilizá-la no ambiente em que a língua é materna, que seria materna no caso. Uhum. Então, ir para um país de língua inglesa, com o inglês que nós adquirimos aqui, certamente ele vai encontrar diferenças. Vamos pegar um exemplo na própria língua portuguesa. Você aprende desde das séries iniciais a língua portuguesa. E nós sabemos que existe uma distinção muito grande entre a forma normativa como ela é ensinada, como ela é prescrita dentro dos ideais do português padrão e a maneira como nós nos comunicamos diariamente. Eu diria, inclusive, que há um abismo entre essas duas verdades, entre essas duas frentes. Nos outros países isso não vai ser diferente. Então nós aprendemos aqui de uma maneira e essa maneira seria o ideal de utilização da língua. No entanto, ela sofre interferências. Então são gírias, são abreviações, são termos típicos de uma determinada região ou cultura. E ele vai adquirir, normalmente ele vai adquirir isso quando ele realiza essas viagens. Então eu diria que os dois procedimentos são complementares. Primeiro ele adquire uma língua que é padrão e depois ele se utiliza dela in loco, no local onde essa língua está veiculada, no país em que essa língua está veiculada. Aí ele consegue perceber essas nuances, essas diferenças. E às vezes até os regionalismos, né? Sem sombra de Porque dúvida. o português falado no sul do Brasil não é o mesmo falado no Rio de Janeiro e também não é o mesmo falado no Nordeste, no sentido de é a mesma língua, Sim. mas existem muitas diferenças, né? São as variações, as chamadas variações linguísticas. E não é privilégio do nosso país. Todos os outros países também são constituídos a partir dessa diversidade. Então, o que nós oferecemos? Nós oferecemos aquilo que seria a base para o indivíduo, aquilo que seria a língua padrão. E aí, depois, com o passar do tempo, essas viagens são fundamentais, são necessárias para que ele adquira essa adequação da língua formal num ambiente estrangeiro. Eu fiz um curso Lato Sensu na Colômbia e estudei com representantes de 11 países. A gente percebe nitidamente, depois de um tempo, as diferenças, né? E muito mais, por exemplo, comparando em termos continentais, o português falado no Brasil, que para os europeus é lindo, é maravilhoso, os africanos também, mas o português de Portugal, que é mais cerrado, mais duro. Sisudo, sim, sim. A mesma coisa acontece com o espanhol da Espanha
e o restante do continente de língua espanhola. Então essas diferenças são muito interessantes e eu acho que você entendê-las dentro do contexto cultural, aí que ganha um sabor, né? Por isso que eu mencionei que na tua pergunta, de certa forma, já havia resposta, porque quando você usa a palavra cultura na pergunta, você já responde, de certa forma, essa necessidade. A cultura é algo que eu posso orientar dentro da sala de aula, mas é algo que só vai ser adquirido na vivência in loco dessa língua estrangeira. Tá. Ô Paulinho, uma outra pergunta. Qual a melhor forma de estudar idioma? Só para tirar uma dúvida aqui. Os cursos presenciais ou uma imersão cultural vivendo em outros países? Acho que as duas coisas. Acho que metade de cada uma delas compõe essa totalidade da coisa. Nós temos uma aluna agora, mas nós temos uma série de alunos que fazem essa experiência. Então, eles vêm para a universidade, eles adquirem a competência linguística na língua estrangeira alvo, espanhol ou língua inglesa, depois eles viajam. Nós temos uma estudante que fez essa opção, que fez essa escolha, e está agora no sul dos Estados Unidos. Ela vai passar um ano lá para aprimorar justamente os conhecimentos que ela adquiriu. Falei com ela ontem à noite. Então é alguém que está feliz, é alguém que está realizada, é alguém para quem os conhecimentos de língua estrangeira foram mais que suficientes, mas a bagagem cultural que ela está adquirindo na convivência com as famílias do lugar, com o vilarejo em que ela se encontra, isso é singular, é insubstituível. Sim. E é interessante porque quando você mora em outro país durante um período prolongado, a partir de 3 meses, até sabe quando, né? Mas a partir de um certo momento você começa a sonhar na língua. E diz que é a partir daí que você não esquece mais. Ah, é? Dizem que a partir do momento que você passa a sonhar na língua, né, da terra, você começa a não esquecer mais o idioma. Tanto que depois, quando eu voltei, nunca mais eu esqueci o espanhol, né? Me pareceu poética essa construção. Ficou no meio entre a língua estrangeira e a poeticidade literária. Ficou bonito isso. E é muito bacana porque realmente depois você não esquece mais. É só acender, né, conversa com alguém, dali a pouquinho já volta um lampejo, um lampejo rapidamente. Que bacana. Bom, para o mercado hoje, qual a importância de conhecer outras línguas? Eu diria que é fundamental. Como eu mencionei há pouco, eu acho que tem uma série de outros segmentos dentro do mercado de trabalho que exigem do profissional a competência em língua estrangeira. Vamos dar só um exemplo. Pensa na linguagem da programação ou na linguagem da informática. Se não ocorresse, não existir o domínio dessa língua estrangeira, eu acho que nós estamos fadados ao insucesso. Então, é extremamente necessário. É fundamental a competência do conhecimento de outras línguas. Aí vai depender muito do que é que onde você quer atuar, para quais países você deseja. Mas, enfim, uma delas, ao menos, se faz necessária em termos de mercado. Querendo ou não, os tempos são outros, né? Os tempos são cada vez tempos de fronteiras menores. As fronteiras Exato. diminuem mais. O processo de global, essa relação global que se instituiu em meio ao mundo, fez com que ele se tornasse uma grande aldeia. Então, ou você é capaz de romper essa fronteira imaginária por meio do procedimental linguístico, ou você acaba ficando limitado a um espaço pequeno de trabalho, a um feudo pequeno aí para trabalhar. É verdade, é verdade. Bom, vamos falar efetivamente sobre o curso de letras da Unifev. Quais os diferenciais que você apontaria do curso? Então, eu sou extremamente suspeito para falar, porque assim, é a fala de um apaixonado. É muito mais do que estar coordenador, muito mais do que qualquer coisa, eu sou um profissional e um apaixonado. Eu me gabo, primeiro, de que nós somos uma grande família. Eu acho que esse é algo fundamental na estruturação da relação de ensino. Né? Não é um ensino baseado unicamente na questão conteudística. Claro. Tem uma série de outros valores que são primorosos para nós, que são necessários nessa relação de ensino-aprendizagem. Então, acho que a primeira coisa é o fato de me gabar, de nós constituirmos uma família. Então, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Muitas vezes, a maneira como o professor diz, o aluno às vezes não alcança.
E aí sempre tem um colega do lado, sempre tem um amigo que ajuda no processo de entendimento. E essas vias vão se alternando. Então eu estou com dificuldade agora, você me ajuda. Daqui a pouco você tem dificuldade, eu te ajudo. Então isso é uma coisa que me deixa muito contente com o curso. Que mais que nós temos de diferencial? Acho que a matriz curricular do curso é um grande diferencial. Aquilo que nós ofertamos, a quantidade de disciplinas que se voltam para a prática é muito grande. Então, é uma outra coisa que, na minha opinião, é muito jóia. Nós temos um programa institucional que é o PIBID, que é fomentado pela CAPES. E o aluno, já nas séries iniciais, ele tem possibilidade de ir para a sala de aula. Quando eu me formei, a gente fazia 4 anos e só no último ano eu tinha contato com os chamados estágios. Então, eu ia conhecer a realidade de uma sala de aula. E podia acontecer de repente, descobrir que aquilo não era o meu prazer ou que aquilo não era algo que me apetecesse. Né? Uhum. Agora não, já desde as séries iniciais, o aluno já prepara, ele se prepara, né? Ele prepara material para ir, para fazer uma espécie de imersão nas salas de aula da rede pública. Então, ele desenvolve a capacidade didática dele, ele desenvolve a capacidade de organização de textos, ele vai verificar a necessidade verdadeira dos alunos nas escolas. E em cima disso é que ele vai montar o material. Isso confere um caráter de identidade muito bacana para o profissional de hoje. Bacana. Então, ele é preparado estritamente para atender às necessidades desse aluno que está nas escolas. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de diferencial. Eu acho que as línguas estrangeiras que nós mencionamos, o aluno faz 4 anos e ele sai daqui plenamente competente. Isso é uma dúvida que muitas vezes quem vai fazer o curso de letras tem. Será que com 4 anos eu tenho competência suficiente para? E eu vou te dizer, 4 anos são suficientes para munir, pelo menos com o básico. É óbvio que a tua formação ela vai vir posteriormente com o mercado de trabalho, mas pelo menos preparado para ir para esse mercado, certamente o nosso profissional, o nosso aluno está. E eu acho que assim, a seriedade com que a gente trata justamente essa matriz curricular. Todos os professores têm formação, a maioria mestres, doutores, e acima de tudo não é só essa coisa da titulação, é estar se preparando dia a dia. Então, indo para congressos, escrevendo artigos, o corpo de professores do curso de letras é um corpo muito ativo. Então, acho que esses elementos todos em conjunto acabam fazendo com que se trate de um grande diferencial. E uma última coisa que eu também acho que talvez seja desconhecida pelas pessoas, é que não falta campo de trabalho para o profissional de letras. Eu tenho um orgulho gigante de falar isso daí. Bacana. Porque em tempos tenebrosos como esses pelos quais nós estamos passando, politicamente, até numa estrutura cultural, eu acho que poder dizer que nós temos um campo de trabalho vasto para aqueles que desejam realmente atuar, isso não tem nada que compense. Então, acho que esse conjunto de coisas faz com que o curso de letras seja uma excelente pedida. Obviamente, além da realização pessoal. Eu falo que ter o domínio da palavra, aí eu não consigo esquecer, não consigo não deixar de pensar numa obra que se chama Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos, e que tem uma personagem que é o Fabiano. Acho que todos nós já passamos pela leitura dessa obra. Uma das tristezas maiores do Fabiano é justamente esse não domínio do procedimento da língua. E esse não domínio vai fazer com que tudo em volta dele não é só uma questão geográfica, mas o próprio indivíduo se torne seco. Uhum. Né? Então, eu lembro disso e falo que até para uma realização pessoal, ter o domínio da palavra, tanto escrita quanto falada, eu acho que talvez seja o maior dos diferenciais que o curso de letras possa oferecer. E não tem idade para fazer? De maneira nenhuma. Não. Nós temos alunos que saem do ensino médio e vêm direto para a instituição, e temos alunos que já se aposentaram e aí resolveram se dar, né, um prazer, se permitir um prazer, e aí eles nos honram vindo para as nossas salas de aula. Muito bacana. Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui, foi o convite certo, né?
porque efetivamente as pessoas puderam conhecer mais o curso de letras. Eu acredito que muitos até fazerem uma opção, seja tardia, né, seja terminando o ensino médio, não tem mas momento, né? virão aqui, com certeza, né, conhecer mais de perto todo esse trabalho bonito que você e a sua equipe fazem. Eu acredito que assim, muitas dúvidas talvez tenham sido suscitadas a partir da conversa. Eu me coloco à inteira disposição da comunidade votuporanguense, da região toda. Venham conhecer a Unifev, venham conversar conosco, quaisquer dúvidas que tiverem, nós estamos à inteira disposição para tentar saná-las da melhor maneira possível. Valeu. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Um abraço para você que nos acompanhou, espero que tenha tido muitos esclarecimentos. Eu recordo sempre que no nosso Facebook e também no site da TV Unifev, você pode rever esse programa, você pode apresentá-lo na sua casa para outras pessoas e mesmo compartilhar o link para que outras pessoas assistam em outros lugares. Um grande abraço, tenha uma ótima semana. Na próxima semana eu estarei aqui com você, conversando sobre outros temas ligados a empreendedorismo e também tecnologias. Um abraço. Tchau.